todo domínio, toda autoridade, toda majestade pertence ao Senhor. E não há outro como ti, Senhor. Que o teu nome seja exaltado, seja engrandecido neste momento, Deus. Mais uma vez, tu és santo. Só tu és santo. graças ao Senhor, render louvores, render adoração ao Senhor, no mesmo espírito de adoração. E agora vamos celebrar na presença do Senhor com alegria, vamos ficar bem à vontade para adorar o Senhor
essa música ela diz vida longa ao rei, né? Tristeza, né? Angústia, desespero, vamos deixar para trás, vamos deixar de lado. Este é o momento da gente se alegrar na presença do Senhor. E a letra diz assim: prefiro reter o que é bom, prefiro lembrar quem me traz esperança. Não há nada melhor do que a gente confiar nesse Deus, porque Ele nos dá alegria, Ele é a fonte de água viva, de renovo, né? Como diz o nosso tema da Igreja do Nazareno, que nós possamos, inclusive, pular, né? Vai ter um momento que a gente vai pular, que somos jovens, né? Mas se você puder, né? Se a sua saúde permitir, vamos pular com a gente, em nome de Jesus. Aleluia. Ele está dizendo, né? Se quiserem até vir para cá, fiquem à vontade, né? Os jovens aí que estão aí, podem ficar à vontade. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Palmas. Passou, nem lembro mais.
Senhor, vida longa ao Rei. Aleluia. Na sequência vamos louvar esse hino que diz: ruja o leão, né? Lá tem um texto lá em Apocalipse, diz: eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Esse é o nosso Deus. Ele, na Bíblia a gente vê que algumas vezes ele foi chamado de outras coisas, né? O leão da tribo de Judá, o filho do homem, né? O alfa, o ômega. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o próprio Deus. Ele veio ao mundo, né? Jesus Cristo. Esse é quem estamos adorando aqui nesse momento. E essa é a música, né? O leão fala muito, né? Assim, nessa característica da ousadia, né? De que é o leão que ruge, né? E em qualquer momento que a gente esteja, né? Às vezes nas situações mais difíceis, nós temos esse Deus e ele se comporta com a característica de leão. E ele nos dá forças, nos dá vigor para que a gente possa vencer as dificuldades. Vamos louvar. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da face do Senhor Jesus. Mais tarde. Aleluia.
Podem sentar, irmãos. Que bênção. Deixa eu olhar um pouquinho para o rosto de vocês. Não os vi todos. Amém. Seja bem-vindo à primeira igreja do Nazareno. Nós temos hoje várias pessoas nos visitando, não é? Alguns com um histórico longo na nossa igreja, né? E alguns, como eu, mais antigos conhecem, né? Agora eu sou assim, pastor Cílio, mais antigo, né? Já estou nessa fase dos mais antigos, né? E eu gostaria que todos que estão nos visitando se colocassem em pé, para que possamos dar assim uma saudação calorosa a você nessa noite, não é? Quem não se levantar, eu já sei que é dessa igreja, vou rolar como membro, hein? Eu já sei que é dessa igreja. Amém. O que é que a gente diz para todos os visitantes? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. E voltem sempre. Que bênção, podem sentar. Temos o pastor Sidney, né? Ivanise, entre os nossos visitantes, o Oscar, que não é só um visitante, é um convidado especial para esta noite, né? Sua esposa, que eu esqueci o nome, esqueci o nome da sua esposa, Rebeca, amém. E também temos o pastor Alcimar, que eu cheguei na igreja Nazareno, ele estava aqui, né? E eu tenho muita satisfação de reencontrá-lo, de vê-lo. Daqui a pouco eu passo para uns 10 minutinhos ele fazer uma apresentação especial do novo livro dele, não é? E que você quiser comprar, vai ser uma bênção, porque vai ajudar a sua vida. Eu gostaria de chamar a irmã Carmelita e a irmã Solange. Nós vamos fazer um ofertório nesse momento, tá? Deixa só a Iraneide pegar ali o material para o ofertório. Eu quero dizer a você que o ofertório sempre será uma prática da nossa igreja e é uma prática interna nossa, é o nosso cuidado, a nossa fé, a nossa forma de enxergar a graça de Deus sobre as nossas vidas e como Ele tem nos abençoado, tá? Enquanto chega aí, eu também quero já passar alguns avisos. Nós vamos ter cantina, tá? Os jovens hoje estão promovendo uma cantina. Se você tem esse coração abençoador, por que nós fazemos cantina, irmãos? Porque é uma forma de comunhão, tá? Eu acho uma forma maravilhosa de comunhão, porque ninguém sai correndo depois do culto. Fica ali, conversa um pouquinho. O cardápio está bem gostoso hoje, tá certo? Tem suco também para quem não toma refrigerante como eu, não é? Que eu não tomo refrigerante. Então você vai ter aí um suco também. Para os cocólatras de plantão também vai ter refrigerante, não se preocupe, tá? Tem os dois, para todos os gostos, certo? Luiz, você consegue colocar aquele vídeo para mim, mesmo sem o áudio? Depois eu posto no Instagram da igreja. Irmãos, quem veio... Pronto, esse é o nosso tema do ano 2023, o ano do renovo. Amém? Você pode repetir comigo? 2023, o ano do renovo. Vai, repete aí. Pode ficar melhor, não pode, pastor Sidney? Pode, vamos lá. 2023, o ano do renovo. Vai, 1, 2, 3. E para renovar as nossas vidas, o nosso coração, nós começamos terça-feira um importante movimento espiritual de oração. Graças a Deus, tivemos muitas pessoas aqui orando, entendendo a oração, e a gente vai começar uma jornada de jejum e oração. Nós vamos ter 4 semanas, 4 temáticas sobre jejum apresentadas aqui a cada terça-feira. Terça-feira, dia 10, nós vamos apresentar o que é o jejum bíblico. Por que jejuar? Eu jejuo por quê? Qual é a minha intenção? Então a gente vai estar jejuando, explicando isso na terça-feira, dia 10. No dia 11, do dia 11 ao dia 31, você estará sendo convidado a fazer 21 dias de jejum e oração. Tá bom? Amém?
Se fosse para o churrasco, você dizia amém. Confesse. Se fosse um churrasco, todo mundo dizia amém, né, pastor Pontes? Mas jejum, vamos jejuar, irmão, vamos? Amém? Quero só ver. Jejum e oração. Irmãos, não é uma questão de quem jejua tem um quê a mais com Deus, né? Tem um momento melhor com Deus. Não é isso. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com que quem jejua escuta melhor a voz de Deus. Sabe discernir a voz do Senhor. Sabe entender o que é que Deus pede de você. O que Ele está lhe orientando. E a gente vai fazer esse momento de jejum e oração. 21 dias de jejum e oração. Terça-feira, dia 10, nós vamos ter o porquê jejuar, o que é o jejum bíblico. Na outra semana, nós vamos ter aspectos de guerra espiritual, o que acontece conosco espiritualmente falando quando estamos jejuando, o que acontece no nosso espírito, o que acontece no nosso corpo, o que acontece em nossas emoções quando estamos jejuando. Então se prepare, será uma jornada abençoadora. Eu convido você a estar conosco aqui a cada terça-feira. Você aprende e coloca em prática no dia seguinte. Aprende e já coloca em prática. Vai ser assim a nossa jornada de jejum e oração. Amém? Bom, vamos fazer o ofertório? Amém? Para facilitar a sua vida, eu vou convidar você a ficar em pé, porque já fica mais fácil colocar a mão no bolso, pastor Pontes. Não é? E na carteira. O pastor Pontes já está ali preparado. Eu quero orar por você. Eu hoje quero orar por você. Eu quero abençoar a tua vida. Abençoar a tua área profissional, a tua família, os teus negócios. Deus se interessa por tudo o que você é. Deus se interessa por tudo o que lhe acontece. E o desejo do meu coração é que você se torne cada dia mais próspero e cada dia mais fiel a Deus em tudo o que você fizer. Oremos. Pai amado, muito obrigado por esta oportunidade de louvar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel conosco como igreja, fiel às nossas famílias. O Senhor tem sido fiel no nosso trabalho. O Senhor tem aberto portas e nós te somos gratos. A nossa gratidão não está apenas limitada ao que o Senhor nos dá, mas porque Tu és fiel à Tua palavra, o nosso coração tem se enchido com essa gratidão. Muito obrigado, Senhor, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você vai ofertar. Vamos louvar a Deus com mais 2 canções. Vamos. Pessoal do louvor, Ministério Novo de Louvor, que bênção. Pedro já estava dizendo ontem aqui no ensaio, já estou aposentado, já vou me aposentar. Oi. Já vou me aposentar porque já não tem mais espaço para mim. Não é assim não, Pedro, peraí. Né? Vai devagar. Né? Não se aposenta agora não. Mas vamos colocar todos em pé, irmãos? Vamos louvar a Deus? Bem, vamos louvar. Essa música se chama Toque no Céu. Desejo
seu coração para receber uma bênção. Essa música eu trouxe, apresentei aos meninos, e ela fala profundamente ao meu coração. Fala sobre a história, um pouco da história de Jesus. Quem é Jesus Cristo, né? Por que ele veio ao mundo? Por que Deus mandou, a palavra do Senhor diz lá em João, o Verbo se fez carne, e no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus.
E nada mais foi por amor a mim, por amor a você, porque estávamos num caminho sem rumo, um caminho que nos levaria à morte, um caminho que nos levaria ao lamaçal do pecado, a uma condenação eterna. Mas Ele foi puro, Ele foi misericordioso e Ele foi amoroso. E o Verbo se fez carne, Ele mandou seu Filho, o unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Se você não conhece essa música, reflita. A melodia é bem fácil, a letra está aí. Se você puder, cante conosco. Vamos adorar o Senhor. Mas
salva de palmas ao Senhor Jesus. Ele é digno de todas as palmas. Aleluia. Graças e paz, irmãos. Pode sentar, vou aqui acender a lâmpada. Quem vai anunciar o pregador hoje é Josafá Filho, não é? Eu não posso dizer da alegria, né, de tê-lo aqui, né, em cima. Quem é pastor e pai sabe como a alegria é grande, né, de tê-lo comigo aqui na liderança. Mas eu gostaria de dar um aviso a você, não é? Você que terminou o louvor agora, terminou de cantar, vá lá, beba uma água rápido, volte, fique aqui. Não fique se movimentando, não fique conversando. É importante que você escute. Eu sempre vejo a palavra de Deus como o momento mais importante da nossa celebração. É importante eu louvar, cultuar, cantar, mas é muito importante que você pare, silencie as vozes que estiver ao seu redor, as vozes internas também do seu coração, e diga: Deus, eu quero ouvir tua voz falando comigo através da tua palavra. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessa noite. Então, como é nosso primeiro culto do ano, primeiro culto domingo do ano, tem que ter uma coisa especial além desse louvor todo que teve aqui. Aí eu chamei o Oscar Benítez, que ele congrega lá na igreja dos bancários, nas Arena dos Bancários, e ele vai trazer uma palavrinha massa pra gente hoje. E sobe aqui, Oscar, por favor. Uma alegria imensa. Estou casado com a Rebeca, tenho duas filhas, Eva, levanta a mão aí. Eva, de 6 anos, ela é argentina, nasceu na Argentina, e Olivia, que é paraibana, está por aí, tem 2 anos, assim que em casa temos 2 brasileiros e 2 argentinos, estamos equilibrados, ok? E também é um prazer, uma honra muito grande estar com tantas pessoas queridas. Tem alguns daqui que foram meus alunos no seminário, sim, eu fui professor da matéria do curso de Introdução à Comunicação Cristã, e aí eu tenho vários alunos que para mim foram fantásticos alunos. Assim que é uma honra muito grande para mim estar com vocês. Quero agradecer e sou honrado de poder compartilhar a palavra do Senhor. Somos privilegiados de poder fazer isso. Agora, eu tenho uma notícia ruim e uma boa. Vou dar primeiro a ruim, sim? A ruim é que aqui nesse altar, diante dessa igreja, poderia estar parado aqui o melhor dos teólogos, o mais erudito, o melhor de todos os tempos, dos pregadores, mas ele não vai poder fazer nada no seu coração. E essa é a notícia ruim que eu tenho para você. Se você está com expectativa do Oscar, você vai sair decepcionado nessa noite. Mas a boa notícia é que temos a palavra do Senhor nesse lugar e temos o Espírito Santo conosco e Ele irá falar conosco e transformar nossos corações. Assim que já cantamos, já adoramos e agora vamos preparar nossos corações para ouvir a voz do Espírito Santo em nós. Amém? Espírito Santo, muito obrigado por essa noite especial. Obrigado por nos dar a honra de estar na tua casa. Hoje poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas estamos aqui em tua casa. E isso é lindo demais, é bom demais estar com nossos irmãos, com congregações, Senhor, amigas, vizinhas, Senhor, outras congregações nazarenas, ver como a igreja do Nazareno vai avançando em diferentes partes, Senhor, da cidade, é bom demais. Mas somos honrados de termos a tua presença conosco nessa noite. O Senhor é nosso convidado especial nessa noite. É a pessoa mais importante nesse lugar. E queremos te dar nesse momento o lugar que o Senhor merece. Queremos te dar toda a honra e preparar nossos corações para ouvir a tua voz. O Senhor tem falado para essa igreja que esse será o ano do renovo.
E pedimos um renovo nesse momento, nessa hora, sobre tua congregação, sobre cada um dos irmãos que chegaram a esse lugar. Que teu bom Espírito esteja falando e renovando nossos corações nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você está pronto? Abra sua Bíblia, por favor, comigo, em 1 de Coríntios e capítulo 3. 1 de Coríntios e capítulo 3, versículo 16. Primera de Corintios, capítulo 3 y verso 16. Se estava aí, podem falar um forte amém. Amém. Se ainda não encontrou, diga misericórdia. Primera de Corintios, capítulo 3 y verso 16. Vamos ler uma versão, mas também está aqui em outra versão. Eu acho que estou na versão, numa versão transformadora aqui, mas você pode seguir a leitura aqui na tela, ou no seu celular, ou na sua Bíblia física. ¿Sí? Primera de Coríntios, capítulo 3, y verso 16. Vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Escutem direito. Primeira Igreja do Nazareno, aqui em João Pessoa. Vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Amém? Escutei uma vez um pastor que comentou que ele morava num bairro meio perigoso. E esse pastor estava com um pouquinho de temor a causa de que esse bairro era um pouco perigoso e às vezes tinha ladrões e coisas assim. Então, deram para ele um cachorrinho, um labrador. Não sei se vocês conhecem essa raça de cachorros, um labrador. É um cachorro de companhia. Não precisa conhecer, mas é um cachorro assim bem tranquilinho, bem bonzinho, de companhia. Não é de segurança, mas aí estava o labrador, trouxeram para ele. Mas ele ficou bem inseguro e disse: esse não é o cachorro que eu queria para cuidar minha casa. Assim que ele foi até o maior criador e o melhor criador da cidade e comprou um pastor alemão, um cachorrinho. Não sei se vocês conhecem essa raça de cachorro, mas são os cachorros assim bem, muito utilizados pela polícia também, assim de segurança. Assim que ele trouxe o cachorrinho, pastor alemão, para casa, e aí cresceram os dois, o labrador e o pastor alemão. E brincavam todo dia um com o outro. Até que o cachorro, o pastor alemão, cresceu e ele disse: vou levar ele a um lugar onde possam treinar ele para a defesa. E levou esse pastor alemão para treinamento, e não aquele treinamento que a gente conhece de dar apatia ou de se sentar, mas um treinamento de defesa, com comandos específicos para a defesa. E aí aprendeu o pastor alemão e cresceu, e você olhava esse pastor alemão e realmente esse bicho dava medo. Era por fora uma impronta impressionante de pastor alemão. Claro, esse animal tinha sido comprado no melhor criador da cidade. Até que um dia, uma pessoa estranha chegou à porta daquela casa. E esse pastor disse: pronto, meu cachorro está treinado para esse momento, ele está pronto. Assim que essa pessoa parecia que queria entrar na casa, e ele disse: agora meu cachorro vai lá e vai começar a latir, e os pelos dele vão ficar assim, bem parados, tipo o pregador dessa noite, e vai ir para lá e vai começar a latir e vai espalhar o ladrão. Mas para surpresa desse homem, o cachorro saiu correndo e começou a bater o rabo para o estranho que estava chegando para essa casa. Que frustração para esse pastor. Que frustração para esse homem. Vocês jamais vão ver um pastor alemão batendo o rabo. Isso é coisa de um labrador. Mas como ele cresceu com um labrador, achava que era um labrador. E aí estava o pastor alemão, por fora parecia uma coisa terrível,
mas por dentro era um labrador. E um dia chegou a documentação, o pedigree desse pastor alemão. E aí esse homem começou a ler o pedigree do pastor alemão. Quem era esse cachorro? De onde vinha esse cachorro? Qual era a linhagem desse cachorro? E aí começou a perceber que os avós desse cachorro tinham sido os campeões mundiais. Que os pais desse cachorro eram campeões, tinham recebido muitos troféus. E começou a ler o caráter dos seus pais. E da parte do pai dizia espírito de coragem, espírito guerreiro, espírito de luta, de combate destacado. Da mãe falava parecido, espírito de luta destacado. Dizia que quando mordia, não soltava. E ele olhava o pedigree e olhava para seu cachorro e não conseguia entender qual era o problema. Ele queria colocar um espelho para seu cachorro e dizer: olha, meu querido, quem é o seu pai? Quem é a sua mãe? Olha qual é essa linhagem. E aí eles tiveram muitos problemas, porque o vizinho tinha aqueles cachorrinhos, não sei se vocês conhecem, aqueles cachorrinhos bem pequenininhos, mas são ruins demais. Eu não gosto muito desses cachorros, se chamam pincher ou uma coisa assim, eu não sei pronunciar direito em português. Mas esses cachorros aí, bem bravos, né, que são parece um rato, né, pequenininho. E aí o vizinho tinha esses cachorrinhos e esse pastor tinha medo do pincher. Assim que esse pastor alemão não tiveram mais remédio que doar para a escola do bairro. E aí viveu toda a sua vida tomando o lanche com os alunos daquela escola. Esse era o pastor alemão. Mas nós, como igreja, muitas vezes nos parecemos com esse pastor alemão. Por fora somos uma coisa, mas por dentro somos um labrador. Mas a Escritura deixa ver algumas personagens, algumas pessoas que tinham um caráter parecido aos pais desse pastor alemão. Pessoas com espírito de luta destacado, com coragem, que afetaram a sua geração. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 3, versículo 29, se vocês são de Cristo, se vocês estão em Cristo, vocês também são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Eu quero falar essa noite para a igreja o que Paulo tentou falar naquele momento para a congregação de Coríntios. Vocês não sabem, vocês não entendem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se você vai para a Escritura, o Antigo Testamento, você encontrará homens e mulheres impressionantes, com espírito de luta destacado, com coragem, que afetaram a sua geração. E essa noite meu desejo é olhar para as Escrituras e sairmos com uma mente renovada nesse lugar. Esse é o ano de renovo. E meu desejo para a primeira igreja do Nazareno aqui é que saiamos tudo com uma mente renovada, de quem somos em Cristo e quem está e quem habita em nós. Você vai conhecer no Antigo Testamento um idoso de 80 anos. Por 430 anos os egípcios afligiram o povo de Israel. 430 anos subjugados pelos egípcios. E aí estava um idoso de 80 anos. Tinha tentado fazer uma coisa quando tinha 40, mas não deu certo e fugiu para pastorear as ovelhas do seu sogro. Passou mais 40 anos. E vocês podem imaginar um idoso de 80 anos, uma pessoa adulta, eu não vou chamar idoso porque para mim é jovem ainda, mas hoje todos somos jotanei, hoje todos somos jovens, tá vendo? Então, uma pessoa de 80 anos, já com uma oportunidade perdida, já não há ilusão na cabeça dele, ele disse, vou morrer aqui pastoreando as ovelhas do meu sogro, mas aí diz a Bíblia, em Hebreus capítulo 11, pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó,
preferindo ser maltratado como o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é o invisível. Esse homem estava aí, já não tinha nada para fazer, mas de pronto a sarça começa a arder. E Deus fala através da sarça e diz: Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, eu tenho visto que a aflição deles, eu quero que você vá lá e libere meu povo. E Deus respalda ele com sinais, faz milagres jamais vistos na história da humanidade. E esse homem tira 2 milhões de hebreus que eram escravos, não com um exército, não com espada, não com força humana, com o Espírito de Deus que estava nele, o mesmo que está em nós. Você não entende que o Espírito de Deus habita em nós? Você fala de outros, Elias. O rei Acabe tinha se casado com a filha dos Sidônios, Jezabel, e trouxe toda a idolatria para Israel e contaminou toda a nação com a idolatria. Mas aí, no momento oportuno, Deus levanta um homem, o profeta Elias, e em um dia ele confronta os sacerdotes, ele confronta o rei, ele confronta a nação desse dia, cai fogo do céu, e em um dia toda a nação se volta para o Senhor. Esse homem não fez isso com força humana, esse homem fez com o poder daquele que habitava nele, o Espírito de Deus, o mesmo que está em nós. Posso te falar de outros, como José ou Daniel, que eram escravos ou cautivos e resultaram governantes. E a Bíblia deixa ver por que eles resultaram governantes. Em Gênesis capítulo 41, 38, falando de José, diz: será que encontraremos alguém como esse homem? Sem dúvida, há nele Espírito de Deus. Se vamos ao Novo Testamento, você encontrará esses homens e essas mulheres cheios do poder do Espírito Santo, pescadores, humildes, quase sem instrução, mas as pessoas sabiam que eles haviam estado com Jesus. E aí estavam esses pescadores humildes no Conselho de Jerusalém. O Conselho de Jerusalém era a autoridade máxima para a nação, era a autoridade religiosa, judicial e legislativa para esse momento. E aí estavam esses pescadores humildes. Tremia o Conselho de Jerusalém. Eles não podiam ir contra eles. Diziam: a gente reconhece que eles têm estado com o Senhor. Homens cheios do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, quando chegava a uma cidade, as pessoas diziam: esses que transtornam o mundo todo têm chegado também aqui. Essa é a unção que há na igreja, irmãos. Uma unção que não deixa a sociedade como está. Uma unção que quando nós como crentes entramos nos lugares, as pessoas podem dizer: esses que estão transtornando o mundo todo também chegaram aqui. Esse é o poder e a unção que há sobre a igreja. Esses homens, em 300 anos, sem imprensa, sem rádio, sem redes sociais, sem internet, sem televisão, mudaram o mundo inteiro para o Senhor Jesus Cristo. Vocês não entendem que são um templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Vocês não entendem que sobre nós há alguém que é impressionante, incrível? Nós não temos compreensão de quem veio habitar em nós. É o que Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios. Precisamos mudar nossa mentalidade, igreja. Precisamos renovar nossa mentalidade, igreja. Precisamos entender que sobre nós há uma unção de alguém que é muito mais poderoso. Não é por nós, não é nossas forças,
é por quem está em nós. É o Espírito de Deus que habita em nós. Se você vai para a história da igreja, que veio em declive, caindo, até que perdeu numa hora sua moral, sua força. E começou o pior tempo da igreja, o oscurantismo. Vendiam a salvação. Você entrava e para ser salvo, dependendo dos seus pecados, você tinha que pagar certa quantia de dinheiro. Então aí você era salvo. E começou um momento oscuro da igreja. Mas Deus levantava homens cheios do Espírito Santo. Eu quero te falar de alguns hoje, Girolamo de Savonarola. Vem, Luiz, a ver se me ajuda aí. Luizinho, lá atrás na mídia. Luiz, está por aí? Obrigado, Luiz. Me ajuda aí. Me ajuda com o primeiro homem aí que eu quero que vocês conheçam. A ver se funciona. Girolamo de Savonarola. Um frade humilde. Nascido na Itália, no sul da Itália, no tempo onde o Médicis e o Renascimento começava e as pessoas com dinheiro influenciaram toda a sociedade e começaram a corromper com a idolatria, com bruxaria, com imoralidade e compravam as pessoas, os que eram ricos, faziam o que queriam, uma corrupção terrível naquela época. Mas aí estava esse frade humilde, que se levantou como uma voz profética em meio da sua sociedade. E clamava em contra da corrupção, em contra da bruxaria. Fizeram uma montanha de 20 metros, onde as pessoas começaram a queimar os livros de feitiçaria e coisas e símbolos que iam contra o Senhor. As pessoas corriam para escutar a Girolamo de Savonarola, para ouvir e se voltar à palavra do Senhor. Ele clamava em contra da pobreza e os irmãos começaram a ver os irmãos que estavam embaixo necessidade. E ele sentia angústia e começava a ajudar os irmãos que estavam passando necessidade. Tudo isso começou a fazer uma diferença no meio da corrupção. Até que a única forma que calaram ele foi tocando fogo nele. Hoje em dia você vai na Florença, Itália, e tem um monumento no lugar onde Girolamo foi queimado, porque era a única forma de parar ele. E ele até o final de sua vida, clamando em contra da corrupção na sociedade e na mesma igreja, e trouxe uma reforma naquele momento na Itália. Tudo isso baixo a unção de um homem chamado Savonarola. Posso te falar de outros? Martinho Lutero, por favor, me ajuda aí. Martinho Lutero, século XV, 1517, realmente século XVI. Ele faz uma coisa, ele bate as portas do castelo de Wittenberg e crava 95 teses que trazem uma reforma em toda a Europa. A sociedade não foi a mesma. O rompimento foi religioso, foi civil, foi político, foi tão profundo que afetou toda a sociedade europeia em todo aquele momento. E aí estava Martinho Lutero, que realmente teve muita oposição no início, mas trouxe uma reforma. E ele começa a traduzir a Bíblia ao alemão do povo. E aí essa Bíblia em alemão é a base com que a gramática alemã, de fato, com o tempo foi adquirida. E ele começa a dar a Bíblia às pessoas, e as pessoas começam a abraçar as Sagradas Escrituras novamente, a se voltar ao Senhor. E hoje estamos sentados aqui nesse lugar, graças a um som de um homem chamado Martinho Lutero, no século XVI. Posso te falar de outros? John Wesley. John Wesley é meu preferido. Somos uma igreja wesleyana, não sei? John Wesley é um dos meus preferidos. Era um sacerdote, pastor anglicano, decidido pelo Senhor desde que estava na faculdade. Ele tinha criado o Clube dos Santos, escutem jovens,
Desde muito jovem, ele tinha criado o Clube dos Santos, onde se juntava com George Whitefield, outro grande homem de Deus, e Charles Wesley e muitos outros se juntavam para orar e para buscar do Senhor. E Deus começa a fazer uma coisa no século XVIII através da vida de Wesley. Começa uma reforma em toda a Inglaterra. Inglaterra estava sumida na pobreza. Os pais tinham muitos filhos porque sabiam que muitos filhos não chegariam à idade adulta a causa da doença, a causa dos bêbados. Tinha muito bêbado, pessoa alcoólatra naquela época. Dizem que os rios de... Desculpe, eu não sei as palavras em português, vou usar a palavra muito feia, eu acho, mas não sei outra palavra, me desculpa. Cocô e xixi, rios de cocô e xixi corriam pelas ruas. E nesse momento Deus começa a usar um homem chamado John Wesley. E esse homem começa a pregar, cheio do poder do Espírito Santo. E as pessoas começaram a chegar e a escutar a John Wesley. E ele se subia no seu cavalo e ia de cidade em cidade pregando o Evangelho e a palavra do Senhor. E começa Inglaterra a arder em um avivamento e começa a despertar e a ter um renovo espiritual. E Deus começa a usar essa vida de uma forma impressionante. Se acredita que Inglaterra foi livre de uma guerra civil como a de França, graças ao despertar espiritual na vida dessas pessoas através da vida de John Wesley. Era impressionante. Apedrejado, puxava ele no cabelo, não deixaram ele pregar. O meu pai foi pastor por 40 anos, na denominação onde meu pai foi pastor por 40 anos, não deixaram ele pregar. Fecharam a porta para ele. E ele se teve que parar no túmulo do pai e pregar para milhares de pessoas desde o túmulo do seu pai. Começaram a tentar derrubar ele por todas as formas. Escondiam pessoas em barris de vinho. Em barris de vinho se escondiam para metade da mensagem sair e começar a fazer bagunça no meio do púlpito. Mas quando estavam os crentes adorando ao Senhor, esses barris começavam a tremer, as pessoas que estavam escondidas começavam a tremer, e os crentes achavam que eram demônios, e começavam a repreender, até que tiravam essas pessoas chorando, arrependidas por causa da unção do Senhor. 100 anos depois, veio uma pessoa e passou por aí e disse: Senhor, meio bêbado por aí, buscando cachaça. Pitu, diria vocês, né? Veio um bêbado buscando cachaça. E diz: aqui não tem cachaça? Não. E aqui não tem cachaça, e vai para outra cidade, não tinha cachaça, e não encontrava álcool, até que encontra uma pessoa do campo, e ele pergunta: não tem ninguém aqui nessa cidade que venda uma gota de álcool para nós? E essa pessoa responde para ele: Senhor, faz 100 anos por aqui passou um pregador chamado John Wesley. E ele nos pregou acerca de Jesus Cristo. E nós nos convertemos. Desde esse então, ninguém é bêbado por aqui. Isso mesmo pode acontecer com essa cidade, João Pessoa. Quando nós começamos a entender que nós somos templo do Espírito Santo, que o Espírito de nós habita em nós, nossa mente começa a ser transformada e começamos a entender que sobre a igreja há uma unção de transformação nessa sociedade. João Pessoa pode ser mudada pela primeira igreja do Nazareno. Esse bairro pode ser mudado e deve ser mudado por essa igreja cheia do Espírito Santo. Amém? Vamos até falar de outros, George Whitefield e outros, mas não vou te falar muito agora, quero falar só mais um, Phineas Bresee. Phineas Bresee, início do século, se você não sabe essa história, você ainda não é nazareno, você tem que saber essa história. Mas, 1907 e 1908, esse homem, Phineas Bresee, começa a orar e no coração dele era fazer uma igreja nacional unida, uma igreja que tivesse o mesmo coração, uma só igreja nos Estados Unidos.
E aí, várias congregações, vários movimentos de santidade se unem em Pilot Point, Texas. E começam a buscar o Senhor. E naquela manhã de 13 de outubro, às 10h45 da manhã, escutem o que fala nosso ata. A ata da segunda Assembleia Geral estabelece que, apresentada a moção, foi aprovada por unanimidade de votos em meio a grande entusiasmo. Às 10h40 da manhã, a eclosão de uma santa alegria continuou por vários minutos. Irmãos do Sul abraçando os irmãos do Norte, Leste e Oeste, ao mesmo tempo cantando um novo hino para a ocasião. Logo, o interior da tenda ficou pequeno para a liberdade de tamanha alegria. E as pessoas começaram a marchar para fora e ao redor da grande tenda, agitando lenços e gritando de alegria. E finalmente formado em um círculo imenso e sólido no terreno, onde o Dr. Phineas Bresee subiu em uma cadeira e se dirigiu à multidão com palavras de inspiração. Esse dia nascia a Igreja do Nazareno. Para a seguinte assembleia, já tínhamos enviado missionários para México, Cabo Branco, Japão e África do Sul. Hoje somos mais de 2,5 milhões de nazarenos, enquanto nós estamos congregando aqui. 2,5 milhões de nazarenos hoje louvaram ao Senhor em todo o mundo, em 164 países, mais de 30.000 igrejas. Tudo isso embaixo da unção de um homem chamado Bresee, que sonhava com uma igreja nacional. Eu venho dizer para vocês nessa noite que o Espírito que estava em todos neles está em nós. O mesmo Espírito que estava em todos neles está em nós. É o Espírito de coragem, Espírito de sabedoria, Espírito de conhecimento, Espírito de inteligência, Espírito de poder. É o Espírito de Deus, igreja. Vocês não entendem que são templo do Espírito Santo. Somos templo do Espírito Santo. O mesmo Espírito que estava neles está em nós. O mesmo. Mas então, o que está errado com a igreja? O que é o que está errado então? É que crescimos como um labrador e não sabíamos que éramos pastores alemães. Crescimos achando que a sociedade, a política, as filosofias do mundo podiam moldear a igreja e definir quem era a igreja. E nos colocaram aos crentes e aos cristãos como as demais religiões. E hoje somos mais uma religião no mundo. Mas deixem de ser uma coisa para renovar a mentalidade de nós esse ano. Nós somos uma religião. Não estamos baseados em uma religião. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Real sacerdócio, povo adquirido e comprado pelo sangue de Cristo, para anunciarmos suas virtudes em toda a terra. Não estamos baseados em uma religião. Você pode ir a qualquer outra religião, Maomé, Buda, Platão, a que você quiser. Todas elas estão baseadas em valores, a maioria bons, valores, princípios. Mas você vai ver os restos dos que fundaram essas religiões, estão lá. Mas nós não estamos fundados, nosso fundamento não está em um Cristo pelo que Ele fez somente, mas por quem Ele é. Ele é o pão de vida. Ele é o caminho. Ele não disse, eu tenho o poder de ressurreição para vocês. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele não disse, eu tenho pão para vocês. Ele disse, eu sou o pão da vida. Eu sou essa água e de vocês brotarão rios de água viva. Nós estamos fundados em quem Ele é. Não somos apenas mais uma religião.
Se trata de uma pessoa que nos salvou, Jesus Cristo, o Rei de Reis e o Senhor dessa igreja. Assim que a sociedade nos coloca às vezes em limites, e a igreja às vezes acredita nas mentiras que a sociedade diz sobre ela. O pecado também. Quando Paulo pronuncia essas palavras para a igreja de Coríntios, ele está falando isso porque a igreja estava sendo influenciada pelo pecado, pela imoralidade sexual, pela idolatria, pelas falsas doutrinas daquele momento. Coríntio era a capital de uma cidade romana chamada Caia e tinha um porto muito importante onde as pessoas viam e muitas pessoas de outras cidades comercializavam nesse lugar. Então, coisas que eles não faziam na cidade deles, quando chegavam em Coríntio, eles faziam com total liberdade. Levantavam o olhar e tinha um templo à deusa Afrodite, que era cuidado por 1000 sacerdotisas prostitutas, que iam no meio da cidade e buscavam pessoas para levar ofertas ao templo. E a cidade inteira estava fundada na imoralidade sexual. E isso começou a influenciar a igreja. E a igreja começou a perder a força. Até que Paulo disse em Coríntios capítulo 3, verso 19, vocês não entendem, verso 16, vocês não entendem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Vocês querem renovar o ano 2023? Igreja do Nazareno? Vocês querem ser uma igreja diferente a 2022, melhor? Temos que renovar nossa mente. Quando entendemos que somos templo do Espírito Santo, entendemos que nosso corpo, nossa alma, nossa mente já nos pertence. Agora está consagrada a Ele. Não damos a Deus o que nos sobra. Não damos a Deus o momentinho que eu tenho. Damos o melhor para Ele. Já não somos mais de nós pertencemos a nós mesmos. Ele habita em nós. Somos templo do Espírito Santo. Escutem, jovens, começamos a cuidar nossa mente, nosso coração. Escutem o que usa as redes sociais, principalmente. Começamos a cuidar nossos olhos, nossos ouvidos. Começamos a cuidar o que vemos. Porque entendemos que somos templo do Espírito Santo. Não vamos a ver um 2023 diferente a menos que renovemos nossa mente. Não dependemos de um político. Desculpe, igreja, não quero ofender ninguém, mas não foram os políticos os que foram ungidos para transformar a geração e a sociedade. Foi a igreja que foi ungida com o poder do Espírito Santo. Estamos esperando em quem? É você que é cheio do Espírito Santo. É nós, é nossa responsabilidade tirar as pessoas da rua. É nossa responsabilidade pregar o Evangelho. É nossa responsabilidade fazer que as famílias voltem a estar juntas, a trazer valores, princípios. Não esperemos no governo, porque isso não acontecerá. Cada vez vai ser pior. Jesus já falou sobre isso. É a igreja que é cheia do Espírito Santo. Vocês não entendem que são cheios do Espírito Santo? E que o Espírito de Deus habita em vocês? E para finalizar, porque eu sei que hoje temos ceia. Os cientistas pegaram um copo e colocaram uma pulga, aqueles bichinhos que pulam, sim? É pulga mesmo, pulga, sim? Aqueles que estão nos cachorrinhos. E colocaram ela dentro do copo. Mas antes de colocar ela no copo, mediram o pulo da pulga. E ela pulava 50 centímetros. Pum! E a pulga pulava 50 centímetros. E mediram o pulo da pulga 50 centímetros. Até que esses cientistas colocaram um copo sobre ela. E deixaram lá, pulando o dia todo. E a pulga pulava e pum! Dava a cabeça contra
o fundo do copo e não podia superar. Até que no final do dia eles tiraram o copo e a pulga só pulava os 5 centímetros do copo. Isso é o que o pecado e o mundo quer fazer com a igreja do Senhor. Mas hoje o Senhor quer fazer um renovo. E Ele está quebrando o copo. Ele está quebrando o copo. Ele está renovando nossa mente. E está nos lembrando qual é nossa linhagem. De onde viemos. Quem é aquele que estava naqueles do passado. É o mesmo que está hoje em nós. Essa noite, primeira igreja veio dizer para vocês. O Espírito que estava em todos neles está em nós. Assim que fiquemos em pé. Fiquemos em pé e demos graças ao Senhor. Demos glória. Digamos, Senhor, obrigado. Obrigado, começa a glorificar ao Senhor aí. Esqueça do Oscar, esqueça da pessoa que está aí no seu lado, equipe de louvor. Equipe de louvor, me ajuda aqui, por favor, quando puder. Começa a glorificar o nome do Senhor. E diga, Espírito Santo, obrigado. Quebra o copo hoje. Quebra o copo. Senhor, renova minha mente hoje. Sabe o que fala Romanos capítulo 1? Paulo diz... Precisamos renovar a nossa mente. Paulo diz em Romanos capítulo 1, deixemos que o Senhor renove nossa mente para começar a ver qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para nós. Se queremos viver nesse 2023, sabendo qual é a boa e perfeita e agradável vontade do Senhor, precisamos renovar nossa mente e entender que somos templo do Espírito Santo. Hoje vamos consagrar nossas vidas antes de tomar a ceia. E dizer, Senhor, eu entendo hoje que eu sou templo do Espírito Santo. Me ajuda a cuidar essa casa, o corpo do Senhor. Me ajuda a cuidar ela com a mentalidade correta. Fechem seus olhos aí onde vocês estão. Deixem que o Espírito Santo fale conosco. Não se distraia com o que está acontecendo ao redor. Não corte o Espírito Santo, Ele está falando ao coração de você. Tem pessoas aqui que eu sei que o Espírito Santo falou com elas. E provavelmente você veio hoje e você não tinha claro isso que acabo de falar hoje. Ou pelo menos não tinha tanta clareza de entender que o Espírito de Deus habita em você. Que honra tão imensa que temos. Vocês podem me ajudar? Que honra tão grande temos. Ele habita em nós, Ele habita em você. E por aí alguns de vocês estiveram limitados pelos pensamentos. Alguns de vocês estiveram cativos no pecado, mas hoje é uma noite de libertação, de renovo. Ele quer renovar nossas almas, nossos corações e fazer algo novo, algo novo. 2023 começa, Igreja do Nazareno, entendendo que o Espírito de Deus habita em nós, que essa unção poderosa está sobre nós. Não é qualquer que nos acompanha, é o Paracletos, alguém que foi chamado para estar a nosso lado, para nos guiar, para nos consolar, para nos empoderar, nos enviar, nos missionar. Esse que caminha a nosso lado, é esse que está ao seu lado. Alguns aqui no meio das aflições acharam que estavam sozinhos. Alguns aqui acharam que Deus não podia usar suas vidas, que Deus estava com outros, mas não está comigo, Deus está com outros. Ontem uma boa notícia para você, o Espírito que estava em todos esses homens de Deus está sobre você hoje. O mesmo Espírito, deixa Ele te tocar hoje. Diga, Espírito Santo, me encha mais do teu poder e da tua glória. Okay. Enquanto cantamos um pouquinho,
Vamos passar. Ok, temos um detalhe aí na mesa, mas tudo bem. Enquanto oramos então, eu queria cantar um louvor e deixar que você fale com o Espírito Santo. Mas aí onde você está, fale com o Senhor aí. Daqui a pouquinho, a mesa de som vai estar pronta para poder louvarmos juntos. Eles já estão solucionando isso, mas vamos adorar o Senhor em nosso coração. Dizer, Espírito Santo, obrigado. Obrigado. Diga aí comigo, não se perca. Obrigado. Não desaproveite essa oportunidade. Não desaproveite, diga obrigado. Eu te entrego minha vida hoje. Eu te peço hoje, Espírito Santo, encha meu coração mais uma vez. Vem morar em nós. Vem e habita em nós, Espírito Santo. Que esse seja 2023 do renovo. Que essa promessa que o pastor leu no início, não olhem para trás, não se lembrem das coisas passadas. Eu estou fazendo algo novo. Que esse espírito criativo venha a nós hoje e comece a renovar nosso interior. Tem pessoas aqui que estão cansadas, que chegaram ao final de 2022 tão cansados. Que hoje seja o ano do renovo. Que comece um novo ano, sabendo que não caminhamos por nossas forças, não caminhamos, Senhor, por nossos talentos, nossos dons, nossas capacidades. Caminhamos porque o Espírito do Senhor está conosco. Senhor, nos leva a viver teus propósitos esse ano. Senhor, usa essa igreja com poder. Usa essa igreja com poder. Usa essa igreja para transformar João Pessoa. Que onde essa congregação